Bem, eu sou martinense de nascença, nasci aqui há 38 anos atrás e a minha infância foi uma infância, vamos dizer, na rua, porque como meu pai abandonou minha mãe de gestação com 3 meses de gravidez e ao nascer, a minha mãe deu para assim, para minha avó como apoio para criar. Então eu fui mais tipo assim, criado na rua. Por quê? Porque aos 3, 4, 5 anos minha avó já se dedicou, já estava na idade avançada, então não teve aquela moral de educar. Então o que eu aprendi, o que eu fui na rua. Os moleques, com os amigos. Aí eu ia vendo aquilo e sabendo se estava certo ou se estava errado, sabe? Então, daí eu fui dizendo, está certo, eu vou seguir. Está errado, eu vou saber por que está errado. Aí fui me dedicando à pessoa que eu sou hoje. Eu sou do bairro de Lagoa Nova. Minha vivência lá com o pessoal foi muito bom, porque as pessoas de lá eram umas pessoas carismáticas, brincalhonas. Agora, como eu disse, lá o que tinha como preconceito era porque as famílias de lá são famílias tradicionais, o bairro é de uma família só, cada setorzinho do bairro tem uma família só e vai fazendo várias gerações. E eu era um pouco preconceituoso, não. As pessoas me faziam de preconceito porque eu não tinha uma base de pai, então era mais moleque. Então, as pessoas naquela época, ser mãe solteira, que no caso minha mãe foi, era dado como preconceito. Então as famílias me discriminavam, entendeu? Mas isso eu nunca levei vamos dizer, ao pé da letra. No final eu levava isso como uma brincadeira ou como uma fase ruim da minha vida que passou e de boa. Respeitava todo mundo e pronto. É tanto que até hoje eu sou assim, não sou preconceituoso. Então minha vida foi assim, sabe? Sempre levando os amigos do bairro, eles me tendo um preconceito por eu ser tipo, vamos dizer, sem pai, eu levava eles na brincadeira. É tanto que lá eu ganhava o apelido de doido de Lagoa Nova, a pessoa toda não respeitava ninguém e ao mesmo tempo respeitando todo mundo, né? Cada um no seu local de trabalho, de sobrevivência. Depois que eu perdi a minha avó, eu percebi, a ficha do mundo caiu. Eu percebi que o mundo não era o que eu tinha feito. Porque até aos 17 anos, quando a minha avó era viva, não era um moleque responsável, mas eu via que a vida era como se fosse cor-de-rosa. Não me preocupava com nada, não fazia nada, só brincar e jogar bola, como se diz ditado. Depois que minha avó faleceu, aí foi que eu fui dar valor à vida. Então aquele momento foi como tipo, a morte da minha avó foi uma passagem de, rapaz, aqui você é uma criança, daqui pra lá você tem responsabilidade, entendeu? Então foi como eu disse, foi um marco pra mim. Foi quando eu comecei a dizer, opa, se com minha avó eu tinha R$ 5, eu podia jogar fora aqueles R$ 5, porque ela tinha R$ 5 pra me repor, a minha base. Depois que eu perdi, eu digo, opa, eu tenho que valorizar aqueles R$ 5, porque agora eu não tenho mais a base, eu tenho que procurar outros recursos. E pior, porque talvez não tivesse aprendido o que eu aprendi após a morte dela hoje, que a vida não é uma de rosas, né? Tem que ter sempre uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, entendeu? Pra se dar bem na vida. Ou se dar bem ou lutar pelos seus sonhos, né? A opção no teatro surgiu por volta de 1998 para 99, devido a um concurso público de uma oficina que foi feita aqui na cidade de Martins, na Casa de Cultura Popular da cidade, a qual a administração do município incentivou jovens que se interessavam pela cultura. E através desse curso e concurso, foi primeiro o concurso e depois um curso que foi trazido pela própria administração. Então eu, através de ter vindo visitar minha colega de trabalho na época, era a senhora Helene Fernandes, que estava na Casa de Cultura. Ela disse que tinha uma pessoa de fora aqui que estava fazendo uma pequena oficina. Eu, curioso, comecei a me sentar
dos bancos. Então o professor olhou para minha cara e nós tivemos aquele papo e ele me convidou para no outro dia assistir à oficina. Aí eu fiquei impressionado por aquilo e daí comecei a participar das aulas e fui me destacando dentro daquele contexto. Quando terminou a oficina, eu acabei me dedicando a essa área, a parte. Você desenvolveu quais trabalhos? Eu desenvolvi hoje em dia no trabalho, eu peguei a base como base de tudo o teatro. Dentro do teatro eu consegui descobrir outros estilos de profissões, entendeu? Então usei o teatro como base e hoje eu, na área cultural, eu levo o teatro para todos os cantos. Assim eu consigo mostrar para as pessoas que dentro do teatro não é obrigado a ser ator. Você pode ser um cineasta, você pode ser um produtor, pode ser um cameraman. Eu uso a base como um emprego hoje, profissão. Para cada um ser livre para escolher o que quiser. O que eu quero é mostrar o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. O teatro, daqui você pegue o meu conhecimento na área que você se destacou e pode seguir sua carreira. Você acha que, Martins, você conseguiu ou teve a oportunidade para desenvolver seus trabalhos? Trabalhos tive. Para desenvolver os trabalhos da arte, muitas oportunidades eu tive. Agora, não posso dizer que me mantenho disso, porque hoje você sabe, fazer cultura é uma coisa muito difícil. Mas dizer assim, nunca tive a oportunidade, tive muitas, certo? Porque eu fazia as coisas sem troca de nada, mas as pessoas percebiam e eu dizia, falando meu nome para um, para outro. E devido a essas, vamos dizer, conhecimento, com o desenvolvimento da própria cultura na cidade, foi abrindo alguns espaços. Como hoje, depois do governo de Dilma, surgiu as casas de cultura. Foi um espaço que eu tive, tipo um cantinho só para me dedicar àquilo, entendeu? Então, tive oportunidades para todos. Luto pelos meus sonhos. Desde essa época foi que eu comecei a lutar pelos meus sonhos. Sou discriminado por A, por B, porque a maioria do mundo hoje, principalmente também na cidade de Martins, é uma cidade capitalista. Eu sei que o dinheiro faz parte do mundo, disso, mas é porque eu queria, assim, que cada ser humano ele tivesse a base para se manter e que o capitalismo não fosse a base de tudo do ser humano. Então, tem muita gente que quando bota o capitalismo acima, você só tem que ir para essa profissão porque você ganha 1 bilhão, 2 bilhões, 3 mil, 2 mil reais. E às vezes o meu sonho é tão pouco, e às vezes eu ganhando tão pouco, eu me sinto mais feliz do que ganhar milhões e milhões. Por exemplo, vamos dizer, não vivo da cultura. Mas hoje eu prefiro, se a cultura me desse recursos financeiros para sobreviver, eu prefiro hoje estar num palco desse me apresentando, porque eu mostro que eu gosto, ser um bom nisso aqui, do que hoje, como se diz, ganhar 2, 3 salários lá fora. Eu sei que é uma profissão e tudo, mas não fazer o que gosto, entendeu? Só pelo capital. Então, prefiro lutar por meus sonhos para ser feliz, independente se eu vou viver bem ou não daquilo, financeiramente. Eu já fiz muitas coisas engraçadas no teatro, né? Porque como se diz, eu me destaco com palhaço e outras áreas. Agora, uma história que eu conto e marca muito a minha vida foi no dia que eu adoeci e precisei fazer uma apresentação. Então, isso me marca muito por quê? Porque eu usei a doença como um personagem que eu tinha que fazer e não deixar o teatro morrer naquele dia. Foi um dia que o meu grupo, na época, chamava Fantasia Real. Era um grupo de teatro que tinha aqui na cidade de Martins e eu, junto com os colegas, fazia esse grupo para se apresentar pela cidade e vamos dizer, outras cidades. Na época nós tínhamos um patrocínio da prefeitura. Aí o que foi que aconteceu? Nós tivemos uma parceria com o nosso antigo professor, Lindenberg Bezerra, de Janduí, que trouxeram um grupo de argentinos aqui, um grupo chamado Pato Mojado.
Mas o que foi mais engraçado nisso? Que eles eram argentinos e não falavam nada de português. Então eles falavam castelhano, a gente foi brincando, tentando traduzir, levando eles como brincadeira. O que foi que aconteceu comigo? Eu passei o dia com fome mesmo, não comi nada. E acabei no meio umas horas antes do espetáculo, eu passei mal. Aí a pessoa que ia trabalhar comigo não sabia o texto e eu tinha que entrar em cena. Então o que eu fiz? Comprei uma garrafa d'água, limpei meu rosto, joguei um pouco e joguei um outro poucozinho da água, eu botei na minha maquiagem. E assim eu fiz a cena todinha com a pessoa. Ela puxando o texto e eu com a água na cara improvisando. Agora, o mal que tinha é porque durante a apresentação eu passei mal de verdade e era só vomitando. Aí o que eu acho mais incrível é isso, é porque quando eu terminei o espetáculo, todo mundo me aplaudiu pelo texto e achando que eu estava vomitando em palco pela apresentação. No final eu estava me vomitando em palco, mas era por estar passando mal de verdade, sem saber. Então foi um marco, né? Eu fiz da doença um momento de felicidade para não deixar a cultura e a apresentação morrer. Qual a mensagem que você quer passar? É que independente de eu ter sido criado sem pai, vocês que têm seus pais, zele como família. E se você não tem, seja uma pessoa que nem eu fui. Independente de condição financeira, independente de pessoas, não tenha o preconceito, certo? Lute pelos seus sonhos, faça a sua parte. Porque ser pobre de espírito é pior do que ser pobre financeiramente. Porque pobre de espírito é aquele que se acha menor do que os outros. E ninguém é menor do que ninguém. Todo mundo tem sua capacidade, tem seu valor e sua dignidade. E isso não tem preço no mundo financeiramente que conquiste. Então corra atrás dos seus sonhos, lute e faça o que quiser, mas chegue ao seu objetivo.